Ai, vamos lá. Vamos ver se tem tudo isso aqui. Então, e aí? Fala, professor, tudo bom? Ai. Vou chamar o professor Laxon agora. Nossa live, cadê o cabra? Deixa aparecer. Fala, Léo. Cadê o Laxon? Sim, professor, tudo beleza. Tentando. Não, aqui não é esse. Cadê o Laxon? Ai. Deixa eu ver se eu mando. Oi, Lari. O pessoal tá chegando. E o nosso convidado de hoje ainda não apareceu. Cadê o professor? Oi, Lilian. Cadê? A Aline tá aí. Assinar pra Aline aqui. Olha, Dulce. E aí, Olaxon, cadê você, meu filho? Ainda não entrou. Bem, a gente está começando uma live. Pessoal que não está sabendo ainda, é uma live mais voltada assim, para os nossos alunos aqui do Instituto Federal de Rondônia. Né? Nós vamos começar, a ideia do projeto da gente começar a fazer mais lives nesse período agora. Nós estamos dando aula remoto, passando conteúdos, fazendo avaliações, né? E a gente quer que eles possam participar além disso, né? E a gente está criando essa dinâmica das lives. Vamos tentar fazer lives com outros colegas, com os outros colegas do próprio Campus Calamo, que é daqui da capital. O Lax deve estar procurando óculos, realmente. E vamos tentar fazer live dependendo com os outros colegas do interior também, né? Ampliar o convite para eles, para cada um falar da sua expertise, da sua área de atuação e as próprias aulas que eles fazem, né? Da forma que eles veem, da forma que eles estão trabalhando. O Aline, manda uma mensagem aí pro Lax para aparecer. Que o homem ainda não apareceu. Oi, Val, o Valério tá aí, rapaz. Ai. Fala, Diogo. Cadê teu pai, Diogo? Teu pai não entrou ainda. Ai. Ele tá procurando, deve estar procurando saber onde ele tá. A Aline falou que ele tá procurando o óculos dele. Ai. Cadê? Eu inverti a câmera. Volta pra mim. Aí, fala, William. Sui. Cadê tu, cabra? O nosso convidado ainda está enrolado, ainda não conseguiu entrar na live. Lilian, pode ser, a gente espera que não. Da série Procurando o Olax, né?
Pessoal da eletrotécnica chegando aí, os alunos de química chegando também. Bom dia, Sul. E eu tô aqui gerenciando para ver se o cabra aparece. Cadê? Ai, ai. Oi, nega. Cadê esse meu convidado? E nós já combinamos tudo já. Ah, chegou o cabra. Vamos lá. Deixa eu achar ele aqui. Vamos lá. Não, homem, fica aí. E aí? Vamos ver se ele entra. Tá guardando entrada, conectando. E aí, Só, rapaz? só a voz apareceu. Cadê tu? Eu também tô. A minha imagem, ela tá. A minha imagem, ela tá travada aqui. Para mim, para mim também. Mas não tem Ah, problema. A gente pode desconectar e convidar de novo. faz o seguinte, você sai, aí espera Certo? que eu te chamo, tá? Beleza. Vai lá. Ai, ai. Fala, Jadson. Vamos ver, vamos esperar o cabra. Agora vamos ver se funciona estranho. Não vai, quer ver? O áudio tá travando? Ah, mas tá travando o meu, Sui? Não, tá travando o meu. É, ainda tá aí, cara. Tá Entrei conectando. novamente aqui, mas travou. Eu tô tirando de volta. Entra de novo. Lá vai eu. Chamar o cara de novo. Guardando. Gente, é assim mesmo, tá? Ontem a gente fez uma vez, depois a gente fez de novo, e na segunda vez que deu certo, tá? Olá, tá aqui, mas continua travado. Ah, a Sui tá falando que os dois estão travados. Eu não tô travado não, É. Sui, eu nem bebo. Ai, ai. Oi, Maurícia. Olha, minha colega de faculdade. Tá brincando que tá entrando também. Vou fazer o Quer que eu. seguinte. Aham. Gente, dá um feedback aí. Como é que tá o áudio? Como é que tá? Se vocês estão ouvindo a mim e o professor Laxon, por Ô, favor. Juarez, eu tô sem o fone de ouvido, Juarez. Vê pra mim É, se o áudio tá legal. o áudio tá ótimo, eu tô ouvindo muito bem. Ah, então tá bom. Agora a gente só precisa corrigir a questão da imagem. Se for É, necessário, ó, já travou, já não tô te ouvindo mais. Vou fazer o seguinte, eu vou. A Sara falou que tá bem, o Jadson falou que tá suave. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar a live e vou começar outra, tá? A minha internet tá. Eu tô ouvindo um lugar que a internet tá muito boa. Deixa eu ver se o Alaxon entra agora. Ele entrou. Se ele não conseguir entrar, aguardando a conexão. Ah, conseguimos! Olha aí, que beleza! tu tá me vendo? Eu tô vendo a tua imagem congelada, Eu também tô vendo a minha imagem congelada. mas o áudio tá beleza. Não, então, se você quiser, a gente pode seguir. Vamos seguir daqui É, porque só o interessante seria, o interessante seria que nós tivéssemos, vamos ver se dá para corrigir no decorrer da live, né? Uhum. Ah, o Matheus Gama entrando aí. Um abraço, Matheus. Abraço, Ana Silva. Pessoal, no decorrer dos tópicos, vocês poderão, participando da live, que é meia live no caso, né? Só o Juarez está aparecendo, eu estou congelado aqui. Mas assim, eu vou procurar abordar o tema, né, da nossa live
e vocês vão poder, vocês vão ter o acesso para também fazer comentários. Podem fazer perguntas também, tá? Mas sempre a gente deixa decorrer o assunto para que a gente depois consiga liberar para as perguntas, tá? Alguém botou... Juarez, você quer iniciar? Você quer tentar mais uma vez? Eu vou começar aqui, o pessoal já está participando, já está... Já o nosso vereador aí, meu Deus do céu. Tá. Esquece isso agora eu não sou professor. O Matheus Gama falou para você entrar de novo, mas o Matheus é pior, olha, ele já tentou sair e entrar de novo e ele não está conseguindo entrar. Eu vou sair de novo aqui, peraí. Tá, vai lá. E eu estou sozinho de novo aqui, peraí. Vamos resolver esse negócio. Ele vai solicitar e eu vou aceitar aqui. Bem, eu vou começar o seguinte, vou me apresentar para a galera que já me conhece, que não conhece. Enquanto o Laxon vai entrando... Ixi, Maria, vamos ver aqui. Ele vai entrando aí. A ideia dessas lives nós fazemos uma comunicação mais presencial, mais visual com os nossos alunos do Instituto, né? Eu sou o professor Juarez, eu trabalho com as turmas, com a matéria de Educação Física das turmas do Instituto Federal de Rondônia, do campus Calamo, aqui em Porto Velho, na capital. E as minhas turmas são todas as turmas de Química, primeiros anos, segundos e terceiros do matutino e do vespertino, tá? O Laxon ainda não conectou, a internet dele é que tá ruim. Não, eu já conectei. Mas é porque aqui ainda tá assim, ó, conectando. A tua imagem, a tua entrada que não tá vindo, entendeu? Tá, agora deixa eu tentar procurar outro local. Vai. Eu sou formado em Educação Física, né, pela Escola Superior de Educação Física do Estado de Goiás, antiga ESEFEGO, hoje ela é a UEG, Escola Estadual, né? Universidade Estadual de Educação, e tenho o curso de Educação Física. Tenho pós-graduação em Fisiologia do Exercício, pós-graduação em Personal e Marketing, em Condicionamento Físico, especialização, mestrado na Unir e sou doutorando em Educação Física pela Universidade de São Paulo, pela USP. A finalidade desse nosso trabalho, como eu estava explicando para vocês, é que nossos alunos da... E aí, meu chegado? Agora deu. Não está congelado. A finalidade dessas lives é, como a gente estava explicando, trabalhar com os nossos alunos de Educação Física os conteúdos. Os meus alunos são do curso técnico de Química e do professor Laxon, os alunos do curso de Eletrotécnica, né, que foram avisados pelo AVA, que é o nosso ambiente virtual de aprendizagem, onde estão sendo colocadas todas as aulas, certo? E alguns conteúdos. E aí eu venho agora deixar para o professor Laxon se apresentar e a gente dá sequência na nossa live. Vai lá, menino. Bom dia a todos. Como o Juarez falou, os alunos do curso de Química, os alunos do curso de Eletrotécnica, um abraço, galera. Dizer para vocês que estou com saudade de vocês, de verdade. Essa convivência com vocês, ela é muito salutar, né? E hoje nós estamos aqui, nesse evento, para falar sobre a importância da prática de exercícios físicos, né? Todo mundo fala nesse momento, principalmente nesse momento de pandemia do coronavírus, vem à tona a questão de incentivar as pessoas à prática de exercício físico. A relação do exercício físico com o sistema imunológico. A relação do exercício físico com o fato de você gerar uma espécie de anti-estresse para você enfrentar esses momentos que, na verdade, são um pouco mais de retraído, né? Não vou dizer solidão, porque a maioria de vocês tem família, mora com os pais, ou mãe, mas esse momento, né, que vocês estão aí em quarentena. Muito bem. Primeiro nós temos que entender basicamente uma coisa. Começamos a entender que o nosso organismo, ele é a máquina mais fantástica que existe no mundo. Ele é uma máquina excelente. Só que essa máquina, ela precisa, vamos usar essa analogia, ela precisa de uma espécie de manutenção.
ela precisa de... E qual seria a manutenção dessa máquina? Seria você se manter ativo, você fazer atividade física. Eu vou te interromper. Pode. Lembra que o combinado tu te apresentar? Ah, tranquilo, me apresento. Ficado empolgado, né? Empolgado. Eu ainda estou falando do tema aqui, vamos lá. Então, assim, essa máquina é fantástica, ela precisa, então, de uma manutenção. E o exercício físico acaba com essa manutenção. Então, é sobre essa manutenção que nós vamos falar. O que me respalda para vir aqui hoje falar para vocês sobre isso? Bom, eu sou profissional de educação física, né? Eu me graduei na Universidade Federal de Rondônia, eu possuo 2 especializações em saúde coletiva, depois eu fiz o meu mestrado em Canoas, no Rio Grande do Sul, também em saúde coletiva. Eu possuo doutorado, né, em desenvolvimento regional e meio ambiente, e eu sou pesquisador de saúde e ambiente na Amazônia. Atualmente eu faço parte da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Eu sou membro da associação. Então, assim, esses estudos e toda essa formação é o que me capacita para vir aqui hoje com vocês discutir a importância da prática de exercícios físicos. Então, vamos começar dizendo o seguinte: o que é essa diferença? Muita gente fala atividade física e exercício físico. Vamos lá. É muito simples. Atividade física é todo tipo de movimento que demanda gasto energético a partir de movimentos musculares. Então, toda atividade, vamos supor, eu levantei da cadeira para ir até a geladeira e abrir a geladeira, para pegar ali uma garrafa. Eu levantei para andar da cama na cozinha. Isso é uma atividade física. Está havendo gasto calórico, energético. Então, o que é o exercício físico? O exercício físico é quando você sistematiza essa atividade física. Por exemplo, sentar e levantar é uma atividade física se você fizer 1 ou 2 vezes. Mas se você fizer isso 10 vezes ou 20, e se você estabelecer um objetivo, seja ele estético, seja ele de prevenção à saúde, entendeu? Quando você estabelece um objetivo e sistematiza a atividade física, o conceito passa a ser exercício físico. Espero que tenha ficado claro para todos vocês. Não é o corona, não. Tá? Então, por que se manter ativo, então? Quais são os benefícios de se manter ativo? Primeiro, vamos considerar, atualmente, discute-se muito, a Organização Mundial de Saúde sempre posiciona a prática de atividade física, né, o exercício físico, como uma forma de se prevenir doenças. Então, quando você está praticando atividade física, quando você está se mantendo ativo, você está ajudando a regular todo o teu sistema metabólico, que é o que nós vamos falar daqui a pouco. Então, o exercício físico ajuda você numa série de coisas. Vamos colocar, por exemplo, a resistência física. Todos nós, ao final do dia, sentimos um nível de cansaço. Vamos estabelecer um nível de cansaço de 0 a 10. Então, todo dia você chega em casa, aí você tem um nível de cansaço lá que você coloca em 5, por exemplo. Se você não praticar atividade física, daqui a pouco, esse nível de cansaço ele vai estar se elevando a níveis altos e a níveis prejudiciais. Então, na verdade, a atividade física propicia também, nesse momento, e qualquer momento que ela for realizada, o alívio do estresse. Né? O que é o estresse? É quando você está submetido àquela carga emocional muito alta, ou de carga emocional e física muito alta. Tá? Então, você tem um outro benefício também. Por que se manter ativo? Fortalecimento da musculatura. O nosso esqueleto sozinho ele não se move, ele precisa da ação muscular para se mover. Não só para se mover, mas como também para prevenir as dores. Porque se essa musculatura ficar inativa, depois de um tempo, ela vai perdendo a capacidade de funcionamento dela. Então é muito importante que nós estejamos atentos, então, para que esses são os motivos. Ou seja, por que eu tenho que me manter ativo? Porque eu estarei prevenindo doenças, porque eu estarei melhorando a minha resistência física, porque eu estarei promovendo o alívio do estresse, porque eu estarei promovendo o fortalecimento da musculatura e porque eu estarei também promovendo melhora e alívio de possíveis dores musculares. Tá? Então, assim, só que tem um detalhe. Nesse momento de pandemia, nessa coisa de todo mundo, vamos praticar atividade física porque ajuda o sistema imunológico. Existe uma relação direta entre atividade física e sistema imunológico? Sim, existe sim uma relação direta. Só que nós precisamos entender que nesse momento,
Se você já pratica atividade física, seja na academia, seja no treinamento de basquetebol ou futsal, né, Juarez? Então, Eu já ia entrar nesse assunto. se você já pratica essa atividade física, esses exercícios periodicamente, você pode fazer uma adaptação desses exercícios para que eles sejam executados em casa, ou no espaço do seu quintal, por exemplo. Isso é uma coisa, fazer uma adaptação. Agora, vejamos, você não pratica atividade nenhuma, você é sedentário, e de repente, porque você ouviu dizer na televisão que tem que fazer atividade física, você começa a fazer atividade física numa intensidade que você não consegue mensurar, e o pior, todos os dias da semana. Ao invés de você ter o efeito benéfico da atividade física com relação ao teu sistema imunológico, o que vai acontecer? Você vai promover um prejuízo para o teu sistema imunológico. Você vai ficar debilitado e automaticamente suscetível não só ao coronavírus, mas gripes. Geralmente o que acontece é inflamação na garganta, dores pelo corpo, sensação de extremo cansaço. Então, assim, isso demonstra que o teu organismo ele está suscetível, o teu sistema imunológico ficou suscetível. Então, resumindo, como a atividade física pode auxiliar no fortalecimento do sistema imunológico? Quando você faz atividade física respeitando os teus limites de forma moderada. Eu acho que o Juarez depois vai falar um pouquinho mais sobre uma forma que nós temos para ajudar a controlar, identificar esse nível de atividade física. Não é isso, Juarez? Isso. E outra coisa, por exemplo, dentro do que você está falando, nós temos os nossos alunos da área da educação física e nós temos os nossos alunos atletas de treinamento. Você treina futebol masculino, futsal feminino. Eu treino basquete masculino e feminino e o vôlei masculino e feminino. Então, a partir do momento que a gente entrou nesse período de não poder ter treino, não dar treino, e os alunos terem que ficar em casa, os nossos atletas, qual a preocupação que a gente tem? Nós temos teleaulas. Então, esses alunos não vão fazer... E o que todos os professores de todas as 17, 18, 19 disciplinas estão fazendo? Conteúdos teóricos, trabalhos e provas. Então, qual é a nossa preocupação? Comecei a passar para eles vídeos e pedi que eles filmassem as atividades que eles fizessem, alguns alongamentos, né? Então, assim, o aluno da educação física. Os alunos atletas, eu já fiz um trabalho diferenciado. Os meninos do basquete, como já tinha parte da preparação física, eu mandei para eles uma ficha com exercícios para que eles continuassem a dar continuidade àqueles treinos que eles já faziam. Eles não vão ter o treino de basquete de 2 horas, mas a parte física de 30 minutos que eles tinham 3 vezes por semana, eles podem manter sem prejuízo, né? E os alunos do vôlei, eu já mandei um outro esquema para eles, que foram aulas em vídeo, para que eles treinassem também, né? Mas da mesma forma, para manter aquilo que já tinha sido começado, né? Dentro daquilo que você estava falando. Agora, os alunos da educação física, aí são trabalhos com alongamento, com alguns exercícios relativos à disciplina que está sendo vista em cada período. Primeiro ano é uma disciplina, segundo ano é outra, terceiro ano é outra, né? Então, acho muito importante, dentro disso que você falou, a gente delimitar para que eles mesmos entendam, na hora que a gente está falando, isso, né? O aluno atleta já vinha com uma condição física, com um condicionamento físico, então é importante essa manutenção. Até porque, a hora que acabar esse bloqueio, essa suspensão dos treinamentos e das aulas, a gente vai voltar a cobrar deles um certo preparo. E a gente vai conseguir saber realmente quem está ou não fazendo os treinos que a gente passa, né? Manda ver aí, pode continuar. Legal. É boa essa interação. Pessoal, só deixar um aviso para vocês. Quem quiser, pode fazer as perguntas, que o Juarez ele vai anotar as perguntas em seguida nós vamos respondendo, tá? Então, assim, dando sequência, só espero que tenha ficado claro para vocês qual a importância, qual a diferença entre atividade física e exercício físico e quais são os benefícios de se manter ativo, como já foi falado. E o principal, que eu falei, o Juarez também corroborou agora, é nós mantermos um respeito pelo nível de condicionamento que nós temos, considerando o que você faz e também o que você não faz.
Então, isso é muito importante. Bom, os exercícios físicos, eles precisam ser acompanhados por uma boa nutrição. Então, assim, uma coisa que tem me preocupado bastante é o seguinte, as pessoas têm, aproveitando assim, eu estou nessa quarentena, eu vou aproveitar para fazer uma dieta, para me voltar magrinho, porque já que eu vou ficar 2 meses fora, então é muito nesse momento em que nós queremos melhorar o nosso sistema imunológico, não é aconselhável fazer dietas restritivas. Tem pessoas fazendo, por exemplo, dieta restritiva de carboidrato. Nós precisamos fazer uma alimentação saudável. O que significa uma alimentação saudável? Ingerir níveis adequados de carboidrato, proteínas, vitaminas, minerais e água, também que se enquadra nos nutrientes que nós temos essenciais. Os meninos lembram disso. Quais são os 6 elementos essenciais da nutrição? Nós temos 3 macroelementos, que são a gordura, o carboidrato e a proteína. E nós temos 3 microelementos, que são a água, as vitaminas e os minerais. Então, é muito importante, nesse momento, você não fazer dieta restritiva, se alimentar de maneira saudável, né? Não extrapolar, mas também não começar a cortar o seu alimento, até porque se você iniciar a prática de exercícios físicos e você não tiver um aporte nutricional, os benefícios podem não ser alcançados. Quer falar alguma coisa sobre isso, Juarez? Sobre a questão da continuidade. Pode continuar. Legal. Aí então nós vamos entender o seguinte, o que eu preciso entender então? Eu preciso entender o que é o metabolismo, como é que o meu organismo funciona durante a prática do exercício físico. Para compreender isso, é necessário nós sabermos o que é o metabolismo. Então vamos lá. Metabolismo são as reações químicas que ocorrem no nosso organismo, tá? Reações químicas de quebra e de construção. Quando nós falamos em metabolismo, nós estamos falando de ter processos catabólicos de quebra, por exemplo, a quebra da molécula de gordura para fornecer ATP, ou a quebra do glicogênio para fornecer glicose, para fornecer ATP. Então, nós temos aí o quê? Um sistema energético funcionando de forma catabólica, ou seja, é o metabolismo catabólico. Mas nós temos também o anabolismo, que é o metabolismo de construção. O que seria esse metabolismo de construção? Nós precisamos de renovação celular, nós precisamos ganhar massa muscular e nós temos então aí um metabolismo de construção e regeneração. É muito importante compreender sobre esse sistema, uma pequena fala sobre o hormônio do crescimento, principalmente nessa fase em que vocês estão passando, que é o GH. O hormônio do crescimento, ele é liberado, ele é secretado, na verdade, o tempo inteiro no seu organismo. Só que quando é que ocorrem os picos de liberação do GH, do hormônio do crescimento? É no momento do repouso, no momento do sono profundo. Por isso que nós falamos que, se você não tiver esse tripé para obter os resultados positivos da atividade física, que é o exercício físico, a nutrição e o repouso, você não terá o rendimento desejado com relação à atividade física. Então é muito importante atentar para essa questão do hormônio do crescimento, que é secretado na corrente sanguínea durante a fase profunda do sono. Tá certo? Peraí, deixa eu fazer uma colocação agora. Só te interrompendo um pouquinho. Nesse momento aqui entra o quê? O que a gente vem vendo no status dos alunos que estão em período de prova agora, né? Fazer suas provas no AVA. Muitos deles estão fazendo postagens durante a madrugada, estudando. Né? Eles estão estudando, aí faz a postagem 2 horas da manhã, 3h30 da manhã, 5 horas da manhã. Quando você vai ver o status dele, ele fala assim, ainda acordado, ainda estudando. E aí depois, qual o resultado dessa prova? Será que o resultado vai ser satisfatório? Né? Qual o benefício real que isso está trazendo? Tem muitos alunos invertendo o dia com a noite. Eles estão estudando o dia todo, estudando a noite toda e dormindo o dia todo. Né? É só para exemplificar o que você está falando. Não, é interessante. Esse descanso é adequado? É interessante essa tua abordagem, que ela já me chamou a atenção de outro tema aqui, que você sabe muito bem, que é os níveis elevados de cortisol. Quando você não dorme, não descansa no horário, você promove um desequilíbrio do cortisol. O cortisol é um hormônio que funciona, hoje ele é chamado de hormônio do estresse.
quando ele está sendo jogado na corrente sanguínea, ele provoca, inclusive, vamos pegar um exemplo, o cara treina musculação para hipertrofiar, mas se ele não tem a quantidade de repouso adequada, se ele vive sob estresse intenso, ele vai ter uma alta produção de cortisol, e o cortisol ele implica em quebra, inclusive, de proteína, em perda proteica. Então, para vocês terem uma ideia só dos prejuízos. E o Juarez colocou muito bem, não é a questão apenas do prejuízo físico, o prejuízo cognitivo, a sua capacidade de cognição, de compreender, né, e de executar aquelas tarefas que você tem estudado. Muitas vezes você estuda e fala, gente, mas eu não estou conseguindo entender, entendeu? Eu não consigo compreender, eu leio 2, 3 vezes e não me entra na cabeça. Essa dificuldade de assimilação cognitiva, ela pode estar diretamente relacionada com níveis elevados de cortisol também, tá certo? Então aí nós temos o cortisol, que é um hormônio também considerado o hormônio do estresse. E já que eu estou falando de hormônio, vamos pegar então o exercício físico e falar sobre os hormônios chamados hormônios da felicidade. É o quarteto fantástico, né? Que são a serotonina, a endorfina, a dopamina e a ocitocina. Basicamente, esses hormônios são produzidos no cérebro e eles nos dão a sensação de felicidade. Para você ter uma ideia, quando você, adolescente, quando você se apaixona, eu não sei se o Juarez lembra disso, mas quando ele era jovem, que ele se apaixonava, elevava o nível desses hormônios, serotonina, endorfina, dopamina, ocitocina, e você fica com aquela sensação de rindo à toa, para lugar nenhum. Quer dizer, você fica realmente com uma sensação de felicidade. E aí, o que tem isso a ver com os hormônios? Tudo a ver, tem uma relação direta com a produção desses hormônios que é efetivado. E o que tem a ver esses hormônios da felicidade com o exercício físico? Tem a ver que o exercício físico, ele promove a regulação desses níveis de produção hormonal, que são em parte feitos pela pineal, que é o caso da serotonina, pela hipófise, que é o caso da endorfina, a ocitocina pelo hipotálamo e a dopamina pelo cérebro. Então, assim, na verdade, esses hormônios, eles são secretados, eles recebem ordem para serem liberados, né, a partir do que você está sentindo. E o exercício físico, ele auxilia na regulação hormonal. E o que significa isso? Hormônios regulados, eu tenho capacidade imunológica melhorada. Toda vez que eu tenho um sistema hormonal equilibrado, eu tenho uma capacidade imunológica de resistência do meu organismo melhor apresentada diante das situações do dia a dia, como, por exemplo, se submeter a essas viroses. Quer falar algo, Juarez? Não, fica tranquilo, tá indo bem. Tá certo. Então, vamos lá. Aí nós precisamos entender sobre esses hormônios. Vamos pegar um exemplo agora, que as pessoas estão ficando em casa e que tem uma relação muito direta. Nós temos ouvido falar, mas as pessoas têm entrado em depressão. Primeiro, nós temos que tomar muito cuidado. Uma coisa é tristeza, outra coisa é depressão. A tristeza é um sentimento natural do ser humano, que você tem que viver ele, mas que ele relativamente passa. O nível de depressão, quando você entra, é um estado crônico, né? Só relembrando, o que é crônico e o que é agudo. Agudo é o estado que chega e vai embora. Uma dor de cabeça aguda, ela deu agora, daqui a meia hora passou. Uma dor de cabeça crônica, ela sempre está presente. Todos os dias eu sinto ela se tornou crônica. Então, essa tristeza crônica, essa vontade de que não adianta eu sair de casa, o mundo não importa, não adianta eu fazer nada disso porque o corona está aí mesmo, vai matar. Isso é um absurdo, isso não pode ser pensado nessa linha, né? Então, assim, nós precisamos ter um pensamento voltado e as ações voltadas e direcionadas para a nossa saúde nesse sentido. Vamos entender do ponto de vista hormonal, de maneira bem rápida, como seria a depressão. Eu costumo explicar o seguinte, deixa eu só pegar, Juarez, um auxílio aqui. Só um minutinho. À vontade. Eu peguei aqui esse copo, tá? Então, eu não sei se as pessoas sabem que, vamos imaginar que esse copo é uma caixa d'água. Toda caixa d'água tem aqui na parte superior um caninho que fura ela aqui, que nós chamamos de ladrão. Para que esse caninho serve? Esse caninho serve para quando a caixa d'água está cheia, para ela não transbordar aqui por cima, esse caninho avisa o dono da casa, ele vai lá e desliga a bomba. Fala, encheu, porque o ladrão já está avisando, né? Então, assim, a caixa d'água não enche. Nosso sistema hormonal, como é que funciona? Nós também temos uma espécie de níveis de hormônio, tá? Que nós temos que estar ali atuante no nosso organismo.
o nosso controle, esse sistema hormonal que controla esses níveis, né, o nosso cérebro controlando esse nível de hormônio, ele tem sempre um aviso ali de, ó, já tá bom de hormônio, já tá bom de ocitocina, tá bom de serotonina, entendeu? Tá bom de cortisol. Aí ele vai controlando. Quando é que surge a depressão? A depressão, fisiologicamente explicando, seria como se fosse o entupimento desse ladrão. Entupiu o ladrão. Se entupiu o ladrão na caixa d'água, o que acontece? A caixa d'água transborda por cima e provoca uma série de situações que são indesejadas. Por isso que, às vezes, na depressão, as pessoas falam, ah, mas isso aí é só dar uma trouxa de roupa para ele lavar que passa. Não, não. Essa situação de tristeza, ela não é a causa, ela muitas vezes é a consequência. Ela pode ser causa, pode ser consequência. O que você tem? Você tem um nível de tristeza que foi tão grande que ele começa a desequilibrar o sistema de regulação hormonal. Tá dando para entender, Juarez? Sim, pode falar, tá indo bem. Então, o que acontece? O que acontece com o nosso organismo? O nosso sistema de regulação hormonal, o nosso sistema endócrino, ele sofre uma pane. E você passa a ter, por exemplo, produção de adrenalina. Você está sentado na sua cadeira, assistindo uma aula, de repente vem uma descarga de adrenalina, como se você estivesse pulando de paraquedas, ou então pegando um vácuo dentro do avião. Isso não é normal. Aquela sensação de que o centro do peito e da barriga está vazio e como se estivesse ali se expandindo. A sensação de medo, a sensação de angústia, ansiedade. Isso tudo tem relação direta também com os nossos níveis de hormônio. Então, a depressão, fisiologicamente sendo entendida, ela é uma desregulagem desse sistema. Aí, como o exercício físico? Todos os psiquiatras que consultam pessoas com depressão, e diga-se de passagem, quem fala se uma pessoa tem ou não depressão, quem faz o diagnóstico, quem prescreve qualquer tipo de calmante ou de medicação, é o médico psiquiatra. Médico clínico geral, às vezes a mulher vai lá no ginecologista, eu estou muito triste, vou te receitar aqui um tarja preta. Não, não. Da mesma forma que somente nós, professores de educação física, podemos prescrever o exercício físico, né? O médico que tem que prescrever esse tipo de medicação é o médico psiquiatra. Mas, lógico, até chegar lá você tem uma série de situações que podem amenizar isso. Por exemplo, a prática de exercícios físicos nos ajuda a equilibrar essa questão desses hormônios e a minimizar os efeitos da depressão. Eu espero que tenha ficado claro sobre a depressão para vocês, né? Só para a gente entender rapidamente. E sobre esse assunto, a Lilian avisou aí que o serviço psicológico do IFRO, quem quiser ligar lá e se cadastrar, vai lá, fica à vontade. Quem quiser ligar lá e se cadastrar, o serviço psicológico do IFRO para os nossos alunos e para os nossos servidores está disponível. E também ela falou que tem pelo mobile, pelo IFRO Mobile também pode fazer o seu cadastro, tá? Então, aproveitando todas essas colocações importantes que o professor Laxon estava colocando sobre questões de ansiedade e depressão, né? Também tem a professora Lilian lá de Cacoal que está contribuindo aí com a gente. Ô Laxon, a Mirtes, que é de Química, do curso de Química, ela perguntou se o exercício físico alivia o estresse físico ou emocional também. Nesse caso, as duas situações. O exercício físico tanto ameniza o estresse físico, quanto ameniza o estresse emocional. Agora, muito cuidado, porque nós já explicamos. Se o exercício físico for feito de forma exagerada, ele aumenta o estresse físico e ele aumenta o estresse emocional. Você pode observar, tem pessoas que vão para o treinamento, por exemplo, do professor Juarez lá, vamos pegar o voleibol. As pessoas vão lá para o voleibol e começam a fazer o voleibol, aí no segundo, terceiro, quarto dia. Daqui a 2 semanas, elas já estão, se ela faltar, porque tem uma questão muito importante, essa pergunta da Mirtes é extremamente importante. A questão importante da prática de exercício físico coletivo. A parte de socialização, o convívio social, essa importância para nós, não só das respostas do sistema endócrino, que são os hormônios, da resposta metabólica do nosso organismo, mas a resposta também fisiológica no sentido de aliviar essas tensões, conversar com um amigo, dar risada, executar uma tarefa que é fora do teu dia a dia. Ficar treinando o toque no voleibol lá é um desafio, eu não sei fazer. Nossa, eu consegui, que bom. Então, assim, essa resposta para você é nas duas situações, desde que seja feito de maneira equilibrada. Não dá para você também treinar 2 horas todo dia,
6 vezes por semana e deixar teus outros afazeres. Isso acontece com atletas de alto rendimento, que chegam a treinar de 6 a 8 horas por dia, 4 a 8 horas por dia, mas aí já é uma outra história, nós não vamos entrar nesse mérito do atleta de alto rendimento. Então a resposta é sim, tanto bem-estar mental quanto bem-estar físico. Tá, com relação a isso que você falou, uma das tarefas que foi passada para o segundo ano de Química, por exemplo, e às vezes nem todos os alunos conseguem captar isso que você falou, né? Foi o quê? Eu passei um vídeo para eles do YouTube, que eles deveriam assistir, que tinha uma série de alongamentos utilizados no voleibol, e falei, agora vocês vão tirar fotos e mandar para o meu e-mail. Beleza, essa é a tarefa. Então vocês tinham que assistir e entender, aprender os exercícios, executá-los, só que eu deixei uma coisinha a mais. Eu falei, as fotos, na hora de tirar as fotos e fazer os alongamentos, vocês podem chamar os familiares. Ficou uma coisa muito interessante, porque alguns tiraram com irmãos, teve um que a mãe participou. Então você pega a tua família em casa, pessoal que está ali só no celular, só na TV, ouvindo falar de doença, ouvindo falar de problema, né? Fazendo a fazer doméstico, fazendo comida, né? E traz para fazer contigo, que é uma coisa que não está todo dia, entendeu? E tira ela daquela relação de estresse do dia a dia. Ah, mãe, vamos fazer um alongamento aqui, que é a tarefa que o professor passou. E os pais vão entender. E os pais têm colaborado até tirando foto, filmando. E nesse caso eu pedi a participação também para eles aparecerem. Lógico, nem todo mundo quer, né? Tem vergonha. Até os próprios alunos muitas vezes não querem participar, fazer isso. Mas a participação das famílias faz justamente esse trabalho emocional também. Tá? E a Lilian colocou o link aí na descrição da coisa, ela colocou o link para o pessoal que quiser se inscrever online, tá? No sistema na psicologia do IFRO lá, para poder ter quem precisar de algum atendimento. Né? Juarez, deixa eu só abrir um parêntese aqui para falar sobre o excelente trabalho que a professora Lilian vem realizando com os alunos do IFRO Cacoal, Campus Cacoal. Inclusive, ela compartilhou comigo, depois eu compartilho com você, um material sobre como você pode estar trabalhando essas aulas online. Tá? Então, assim, é bem interessante e depois eu posso estar repassando para você também para a gente discutir. Então, dando continuidade nessa nossa abordagem, nós estamos basicamente, começamos aqui sobre a importância da prática de exercícios físicos e agora nós estamos caminhando e tentando entender fisiologicamente como é que ocorrem essas alterações durante o exercício físico. Agora vamos entender uma coisa. Nós precisamos para nos mover de energia, certo? Vamos entender o seguinte, qual é a moeda energética dos Estados Unidos? É o dólar. Qual a moeda energética, desculpa, a moeda financeira dos Estados Unidos? É o dólar. Qual é a moeda financeira no Brasil? É o real. E se eu perguntar para vocês, qual é a moeda energética do nosso corpo? Eu peguei até uma moeda, coisa do Juarez, peguei a moeda. Qual é a moeda? Aquelas piadinhas que tu faz. Qual é a moeda energética do nosso corpo? A moeda energética do nosso corpo chama-se ATP, adenosina trifosfato. Onde ela está? De onde ela vem? A adenosina trifosfato ela está presente no nosso sangue, tá? Está presente no nosso músculo, basicamente, e ela é ativada a partir da quebra de outras substâncias. Lembra do metabolismo catabólico? Então, vamos entender o sistema digestivo. Você pegou uma maçã, começou a mastigar a maçã, certo? Na boca, você já ocorre o processo de ação das enzimas, né? As enzimas palatares ali já começam a agir para ajudar a quebrar aquilo que era um alimento, eu tenho que transformar em nutriente. Passa pelo esôfago, chega até o estômago. No estômago, esse alimento sofre um super bombardeio, né, de enzimas, do ácido digestivo, né, para poder quebrar ainda mais esse alimento e transformar ele em nutriente. Quando esse alimento passou pelo nosso estômago, que pode ser considerado um super liquidificador, um super triturador, ele vai para onde? Ele vai para o intestino delgado, né? Ali no intestino delgado, a parede do intestino delgado está aqui, a parte interna do intestino delgado e a parte externa. Aqui na parede do intestino delgado, você tem a capacidade de absorção do proteína.
Então, é aqui que os nutrientes estão sendo absorvidos. O que acontece? Do outro lado, sai uma circulação de sangue, que é chamada circulação porta-hepática. Essa circulação sai do lado externo do intestino delgado e vai até o fígado. Chegando no fígado, então, aquela maçã que eu comi, ela sofreu todo o processo de quebra, passou pela boca, triturou, passou pelo esôfago, estômago, foi no intestino delgado, foi absorvido o nutriente, e esse nutriente ele vai para a corrente sanguínea através da circulação porta-hepática, que leva essa circulação, pequena circulação, do intestino delgado até o fígado. E de lá, sim, o fígado tem a função de filtrar a toxicidade do que nós ingerimos. É por isso, por exemplo, que as pessoas têm cirrose hepática. Porque ingere muito álcool, vai esse álcool para lá para o fígado e ele não consegue passar, ele fica ali e prejudica. Pode falar. Deixa eu te falar, falta 50 segundos para terminar a live aqui. Eu achei que ainda faltava. Então, por algum motivo ia dar... Era para ser 1 hora, mas eu acho que ele vai cortar com 50 minutos. 35 segundos. Vamos voltar? Gente, voltar vamos fazer o seguinte, vamos encerrar ela agora, porque tá para encerrar. E, por favor, todo mundo retorna aí para a gente terminar, porque a Lilian também falou que travou. Tá? Não, beleza então, beleza. Vamos lá, 12 segundos. Eu vou encerrar aqui a live e aí depois, daqui a pouco a gente volta, ok? Quantos minutos, Juarez? Para ficar legal para as pessoas, quantos minutos? Daqui a quantos minutos?